Amanhã no condomínio Jambaleia Ocean Drive começou com o som familiar de uma porta sendo aberta e o tom inquisitivo de Arnaldo que ecoava pelo corredor. Ele observava Rita com um olhar carregado de suspeitas acumuladas ao longo de uma década. "Vai sair, meu bem?" ele perguntou, tentando disfarçar ansiedade na voz. Rita, sem desviar o foco de seus preparativos, respondeu que ia sim, mas que daria apenas uma saidinha rápida e logo estaria de volta. A curiosidade de Arnaldo, no entanto, era insaciável. Ele queria saber o destino exato. Rita, com a paciência que lhe restava, informou que estava indo ao médico. A resposta não acalmou o marido. "Ao médico, você está doente?" ele indagou com uma sobrancelha levantada. Rita garantiu que estava ótima, o que apenas alimentou a confusão de Arnaldo. "Se você está ótima, por que vai ao médico?" ele insistiu. Rita rebateu dizendo que ele já estava querendo saber demais. Para Arnaldo, a história estava mal contada. Ele não aceitava que ela fosse um médico sem dizer qual era a especialidade. Rita afirmou ter seus motivos, mas Arnaldo pressionava por detalhes. Exasperada, ela pediu para que ele parasse de enchê-la e de enlouquecê-la. Se ela quisesse dizer onde estava indo, ela diria, mas se não queria, era um direito dela. Em um momento de desespero dramático, Arnaldo acusou Rita de ter um amante. Rita, então, parou e olhou para ele, lembrando de que foi casada com Mário Jorge por uns 15 anos e que com ele já completava 10. No total, eram 25 anos aturando homens. Ela compartilhou um pesadelo recorrente que envolvia uma tábua de privada e cuecas de malha que gargalhavam maldosamente, uma metáfora de sua exaustão doméstica. Arnaldo rebateu dizendo que, se ela ainda estivesse com Mário Jorge, estaria celebrando bodas de prata, ao que Rita ironizou que com o ex-marido as bodas seriam de latão, e olhe lá. Isadora surgiu na sala, pronta para sair, o que aumentou o mistério. Arnaldo ficou chocado ao perceber que a filha também ia. Ele tentou obter informações dela, mas Isadora foi fiel à mãe, dizendo que Rita não queria que ela falasse. Rita tentou uma nova desculpa, dizendo que ia pagar umas contas, mas Arnaldo não se deixou enganar pela cara de quem ia aprontar. Ele exigia a verdade. Finalmente, Rita declarou que ia comprar coisas para o aniversário de casamento deles, afinal, eram 10 anos. Arnaldo lembrou que o dia exato não era hoje, mas Rita argumentou que o que contava era o ano, pois os dias passam num instante, enquanto os anos às vezes se arrastam. A conversa tomou um rumo macabro quando Rita mencionou uma mulher na televisão que matou o marido porque sentia que os anos se arrastavam e ele era um peso morto. Arnaldo, aterrorizado, perguntou se elas iam comprar um machado para rachar a cabeça dele ao meio. Rita pediu que ele tomasse vergonha na cara. Arnaldo então questionou quais eram as bodas de 10 anos e Isadora informou que eram bodas de zinco. Zinco, como do barracão sem telhado, pensou Arnaldo, associando o termo a alguém muito envelhecido ou vincado. Isadora, impaciente, arrastou a mãe dizendo que o dentista não esperaria a vida toda. Revelado o destino, Arnaldo ficou ainda mais perplexo, o dentista. Enquanto isso, em outro canto do condomínio, Dona Copélia saudava Ney com o relato de quase ter sido assaltada. Ela saiu com um homem, foi compreensiva com os problemas dele, mas ao tomar uma ducha, percebeu pelo espelho do banheiro que ele vasculhava sua bolsa atrás de dinheiro. Ela ligou para Bira, o segurança de motel da esquina e seu grande amigo, que a tirou da enrascada. Copélia lembrou de outras confusões, como o ataque de executivos japoneses, mas foi interrompida pelas preocupações de Celinha com o jantar de aniversário. Celinha estava focada no molho, o segredo da comida, lembrando-se do primeiro prato que fez para Mário Jorge, o tornedor à labernese. Buzena, confusa com o termo francês, ouviu a explicação de que eram bifes altos e arredondados. O clima na casa de Celinha estava agitado com a chegada de Adonis, que parecia transformado. Ele conheceu uma garota que via nele uma alegria enorme. Mário Jorge zombou, dizendo que só com uma radiografia para ver tal alegria. Adonis estava apaixonado por Oswald Neide, uma garota feliz e sem problemas. Ele defendeu sua felicidade contra o que chamava de vampiros da alma e anunciou que ia para a praia com a namorada. Mário Jorge tentou impedi-lo, lembrando que ele era menor de idade e vivia às suas custas, mas Adonis rebateu dizendo que vivia mal às custas dele.
A discussão sobre o nome da namorada, uma junção de Oswald e Neide, levou a histórias de Pato Branco sobre nomes exóticos. Mário Jorge então mudou de assunto para contar sobre Valquíria, que fizera uma cirurgia plástica desastrosa. O rosto dela estava tão esticado que parecia o Coringa do Batman. Buzena aproveitou para contar a história de Genaro Mostrodente, de Pato Branco, que tinha um sorriso permanente devido a uma doença muscular. O pobre homem apanhava em velórios porque as pessoas achavam que ele estava rindo da desgraça alheia. O simbolismo da história era que a natureza humana é predadora. Arnaldo entrou na conversa, sentindo-se apunhalado porque Rita queria ir a outro dentista, dando força para a concorrência. Ele lembrou de quando errou um procedimento em Rita no passado, pedindo perdão como quem atira a primeira pedra. De repente, a confusão aumentou com a menção a um macaco, o Funcharonga, que vivia no condomínio e teria dado uma pedrada na cabeça de Arnaldo. Rita, ao ver o marido sangrando, preocupou-se com o sofá de Celinha e lamentou que isso ocorresse no dia do aniversário. A festa, porém, deveria continuar. Entre rimas e confusões, Dona Álvara apareceu com um presente para Celinha, um castiçal usado, com um toquinho de vela. Rita notou que normalmente se dá ao par, mas Álvara ignorou a observação. Arnaldo exigiu justiça pela pedrada, ameaçando processar, mas Álvara, a presidenta do Jambaleia, afirmou que o condomínio era dela e que ela poderia fazer o que quisesse, inclusive mandar o macaco destruir a casa dele. A tensão política cresceu com Isadora querendo ser advogada contra Álvara, mencionando fações e garotas enviadas para a Rússia para estudar em universidades inexistentes. Enquanto isso, o molho de Celinha engrossava até virar um pudim. Adonis revelou que Oswald Neide era filha de um influente morador da Favela Nova, unindo a classe média e a favela em um enredo complexo. Dona Daisy também surgiu, trazendo o segundo castiçal que Álvara havia roubado da portaria do Bloco F. Álvara defendeu-se dizendo que tudo no Jambaleia lhe pertencia. O jantar finalmente seria servido, apesar das brigas e das trovas improvisadas. Cada um expressou seus sentimentos em versos. Celinha falou da falta de harmonia. Rita rimou sobre a loucura e Arnaldo sobre pulgas e percevejos. Mário Jorge dedicou versos ao macaco que anda em pé e Isadora expressou sua raiva da morte. Tatalo criticou a falta de conselhos do pai e Adonis rimou sobre viver no Jambaleia onde o mundo é cão. Dona Daisy brincou com sua própria presença atrás das portas e Copel encerrou com um brinde à liberdade, à nudez e às tentações. No fim, apesar dos pesares, todos reconheceram que eram felizes à sua maneira, pois não negavam suas raízes naquela comunidade singular.